Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre carrossel midiático. A essência dessa provocação vai ser informação afetiva, muito baseada nessa semana onde vimos o uso de todo tipo de espantalho ideológico para pautar normalizações e novos ataques nessa guerrilha política brasileira. E, cara, pra te falar a verdade, a estrutura da esquerda é algo invejável. Se tu olhar a quantidade de global que foi em manifestação de Chico, show de Gil, tu vê aí que gastaram bastante com a mortandela. Teve a galerinha que recebeu a mortandela forte. Então, assim, esse carrossel midiático continua tirando o foco de todos os problemas e, ao meu ver, é algo até meio que mágico. A anistia e soberania é mais importante que os problemas com estrutura, carga de impostos e o dinheiro valendo praticamente nada, corroído pela inflação de 25% ao ano, 75% de inflação no governo de Painho Lula. Mas tudo isso foi ignorado pelo sentimento de ódio ao Bolsonaro, que obviamente contra ele vale de tudo. Então, assim, nessa provocação eu vou trazer um paralelo entre o emocional dessa elite social, que normalmente é a elite que escora a elite política, que se vê atacada pelas novas ideias e soluções expostas no mercado e que estão ajudando no controle de percepção de todo mundo, que obviamente vai lobotomizar a todos nós. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e considere fazer um apoio para esse QR Code que está no canto superior da sua tela. Eu vou trazer essa informação afetiva pela perspectiva de ressentimento. Entenda ressentimento enquanto sentimento de injustiça mais indignação, normalmente gerado por valores obtidos por outras pessoas, seja por competição justa social ou por violência indireta. Então, quando se analisa o cenário político hoje, vemos que não existe um ponto de racionalidade. O discurso não se baseia na lógica dos fatos, até porque ninguém se propõe a nada, tanto de direita quanto de esquerda. O que vemos é o apego narrativo às sinalizações situacionais na realidade, que ao se juntarem formam um grande inimigo que deve ser derrotado, que deve acabar. O que estamos vendo é uma janela eleitoral emocional / esquizo, que não vai se basear na realidade e que vai medir as suas ações baseada no seu caráter, ou seja, se prepare para todo tipo de injustiça, pois se tu entender que o que estamos vendo são só sinalizações situacionais, são só intuições que algo está ruim, você praticamente mata toda essa provocação, pois tu vai entender que esse sentimento de perca, de que alguém está levando vantagem, é praticamente aí o motor de toda essa palhaçada. Então, assim, vai te ajudar a entender o motivo dessas medidas impopulares que estamos vendo, que é um estado de alienação, que não importa a desgraça que se vê todos os dias. Uma coisa sempre acaba unindo a direita e a esquerda, que é o fato de projetarem um entendimento popular que não existe. O populismo de ambos os lados criaram uma espécie de miragem de referência para o inimigo bater e eles viverem e agirem em prol dessas miragens sem se preocupar com qualquer outro tipo de mudança que a população não goste. Então eles travaram determinada luta na cabeça da população, o inimigo ataca essa luta, a população se vê defendida por essa luta e no fim ninguém faz nada. Lulistas não querem parar de roubar dinheiro da classe média com impostos para o Haddad, que não acredita que exista outros meios de arrecadação do que cercar a classe média. E quando tu vê toda essa palhaçada, tu percebe que o Lula não se importa com os pobres e que o negócio é só quebrar a classe média, que é a classe que dá mais trabalho e que é a que menos engata em questões revolucionárias. Então tu quebra a classe média para forçar uma possível revolução. E tu olha para a direita, é a mesma coisa, é só uma camada de moralidade e o objetivo não é votar anistia, o negócio é só salvar o Bolsonaro e entregar espaços para o Centrão. Então, assim, você vê que estamos presos dentro de uma
miragem, esquizo, onde dá para se dizer que a gente está idolatrando entidades morais. Parece meio maluco, mas para mim é uma estratégia avançada de guerrilha ideológica. O uso de entidade moral para aliviar as ações na cabeça das pessoas. E eu acredito que é até um papo de gênio, é uma coisa genial você reduzir todas as merdas na cabeça da pessoa apenas sinalizando essa entidade. Pode ser até que seja uma certa loucura minha, mas parei de considerar as ações políticas como uma estupidez pura e simples. Ah não, ele errou, tadinho, ele não está pensando bem. Então assim, já falei em algumas provocações sobre como as elites vão chamar toda a atenção para um lado enquanto opera para o outro. Olhe para o último imposto do Haddad sobre residências e tu vai entender que é a pura e simples crítica à moradia que o Boulos normalmente usa, misturado com a loucura de web comunista. O ideário da esquerda está sendo implementado a toque de caixa com a desculpa de se fazer justiça social. Ou seja, eu falo que estou defendendo a sociedade, cometo um monte de atrocidade, mas essas atrocidades que serão atacadas é pelo bem da sociedade. Quem se sente protegido vai me ajudar a fazer besteira. Então assim, toda essa loucura é só outra abstração conceitual da própria esquerda e o que demonstra que estamos presos aí em várias camadas de loucura socialista, muito pelo fato que as pessoas não têm a simples noção da estrutura do Estado, todo o potencial que o Estado tem e que é desperdiçado por esses vagabundos. Então assim, não adianta falar de política sem falar de estrutura. Qualquer tema que fuja da administração e manutenção estrutural é miragem ideológica, e o que estamos vendo é miragem ideológica. Sempre puxo para a estrutura, que é a minha âncora de análise da realidade, desse cenário. Então assim, para fugir dessa loucura performática dos agentes públicos e políticos, você precisa de uma âncora para não ser ludibriado. Muita gente realmente acha que os menos de 1 bi do imposto das casas do Haddad vão salvar alguma coisa, quando na realidade isso aí é troco de pinga quando se analisa os gastos do Estado. Então assim, o foco do canal é apontar referências que ajudem na análise crítica desse cenário. O Estado é inevitável. A manutenção e gestão desse grande problema é e sempre será o único real objetivo. O problema é, estamos no meio da janela eleitoral mais psicodélica e emocionada de todos os tempos. Não é sobre ajustar a máquina pública, é só se vingar, é revanchismo. Então assim, prenderam ambos os lados na ideia de vingança, mesmo o país estando a mesma merda há 30 anos. O importante é se vingar. Então assim, vão alocar essas entidades dentro de camadas existenciais. Então a minha intenção é te defender, e ao te defender eu vou fazer A, e esse A vai levar a B, e você vai se distanciando do objeto real, que é a função política de regular a máquina estatal. Quando você vê, você já está comemorando alienígenas. Então assim, o ganho de hoje sempre será mais importante que as desgraças do amanhã na cabeça dos políticos. Toda narrativa e gatilho emocional para se aprisionar a massa é útil, é uma ferramenta útil. Toda a abstração de conceitos que distanciam os indivíduos de entender o porquê dos seus problemas do cotidiano estarem cada vez piores é uma proteção política. Então assim, o debate sobre os problemas não existem mais. A última provocação falei da distância entre os problemas reais e as soluções propostas pelos agentes políticos. Os ritos de passagem até chegar na grandiosa terra prometida é só uma grande balela, vão ficar diluindo a sua cabeça. A esquerda quer ferrar a classe média forçando a adesão ideológica a uma possível revolução, e a direita quer entregar todos os espaços para empresas de lobistas do centrão. A camada moral só distancia e mantém o indivíduo preso na raiva do problema que ele tem, para esse indivíduo e essa raiva ser instrumentalizada para as aspirações da elite e, obviamente, aí, elites sociais e elites públicas. Então assim, é muito difícil projetar um cenário futuro longe daquela velha ideia que eu tenho de mundo de demiurgo. Estamos sendo forçados a acreditar fielmente nas explicações e todas as sinalizações que estão sendo feitas. O que possivelmente veremos até o fim dessa janela eleitoral é a normalização dessas camadas que serão oficializadas e estarão à prova de qualquer questionamento e crítica. E sim, já temos algo parecido, só que tu não
não vai ser punido, só que não é oficial. Tu vai ter que acreditar no caô. Um mundo de maluco onde tudo que tu precisa saber é qual o sentido da sinalização de intenção e de moral do agente e apenas obedecê-la. Toda a esperança vai ser diluída em pequenas brigas fúteis que vai quebrar a sua ideia do que é real ou não. Uma aventura onde o que importa é manter a atenção e adesão do público eleitor. Vão amansar todas as ideias e vontades de mudança que alguns grupos têm, e aquilo é sobre acalmar o país, evitar a volúpia das grandes mudanças bruscas. Se tu prestar atenção aí, tu vai ver essa ideia de vamos acalmar o país está muito estressado. E é aquilo, vão usar controle perceptivo. Se já não bastasse não educar, eles também estão controlando os conceitos de quem consegue pensar por vontade própria. E isso visa, obviamente, gerar a percepção que não vale mais a pena lutar. É só entregar e esperar que esses vagabundos façam alguma coisa. Entenda, esse cenário está muito parecido, entenda esse cenário como a criação de Brasília. É sobre se distanciar a mente da massa da execução do poder. Brasília foi criada para distanciar o povo dos poderes. E estamos vendo uma espécie de Brasília abstrata. Vão sobrepor várias camadas de significados na ideia de gestão pública e vão se degladiar, sobrando apenas a torcida vazia por alguma solução. Aí tu olha aí a tal da PEC da blindagem, que quer permitir quebra de segurança social em troca de vingança burra. É só a demonstração que o interesse é gerar segurança não para se proteger do outro, mas para se proteger até mesmo de quem vota. Até para quebrar a ideia da utilidade do povo no voto. A sinalização é para salvar os políticos de direita. A realidade é só uma blindagem para os políticos do centrão roubarem verba e reinvestirem nas próprias empresas que vão prestar serviços para o governo, sem sofrerem represárias da própria população. Porque, querendo ou não, quando tu faz alguma merda, tu vai perder aí apoio político e tu pode ser punido, que é a única maneira de se punir um agente público. Pensa aí no impeachment, é quando a população abre mão do político, os outros políticos o atacam. Essa PEC da blindagem é só para que se evite isso. Enfim, camadas e mais camadas morais. Indo para o segundo bloco, trazer uma ideia que possa reduzir um pouco dessa grande merda. É muito baseado no que eu venho trazendo já de análise política, de preocupação com essa janela eleitoral. É fazer análise, a essência sobre fazer análise de sentido vetorial. Todas as grandes brigas e aventuras dos agentes políticos são rastreáveis, bastando só analisar as sinalizações morais e suas ações e decisões em prol desse objetivo. É sobre analisar o efeito prático das ações, se elas realmente vão ajudar na manifestação da ideia na realidade. Tu pega aí o exemplo da PEC da anistia, a sinalização é para salvar os presos do 8 de janeiro. Muito barulho, presepada, fita no olho, e o que vimos é a velha guarda do Centrão ocupar e executar todo o plano e ainda cravar a dosimetria, ou seja, PEC da blindagem para blindar e proteger a votação da anistia era só um jabuti para os caciques do Centrão ferrarem menos os próprios bolsonaristas. As ações dos bolsonaristas não se conectam com todo o show que foi feito. Então, assim, você liberou corrupção achando que ia conseguir algo, quando na verdade você só não conseguiu nada. Então, assim, analise o que esses palhaços vão fazer e some com foco estrutural. Tenha um foco mais estrutural. Analise as suas principais demandas de cotidiano no sentido da estrutura do Estado. Tu usa condução pública, tu usa as ruas, tu anda sozinho, tu anda a pé, é segurança, tu tem que comprar algo. O que da estrutura pública está conectado com o teu dia a dia? Então, analise essas conexões e as mantenha como âncora, como um filtro político. Não seja pego mais uma vez na novela emocional, onde o seu apoio é a chance de uma grande vitória, para que aí sim você tenha o mínimo de dignidade. Eles precisam de uma grande vitória para reduzir o custo de vida, para gerar aí um maior
equilíbrio do Estado. Então assim, pode parecer repetitivo, mas os indivíduos só são livres com estrutura de produção inserida em um ambiente com equilíbrio estrutural e social. O ponto de anarquia que defendo, que é o ponto onde todo mundo seria mais ou menos livre, passa pelo indivíduo ter uma renda mínima mensal de R$ 4.500, o que lhe ajudaria a acumular todo o básico, toda a estrutura básica, até para ele criar e produzir mais coisas em apenas um ano. E depois disso passar a utilizar seus recursos com estratégia de mercado, não apenas para sobreviver. E isso só é possível com a estrutura macro, deixando o indivíduo viver sem ser roubado. Então assim, soma o que os políticos estão falando, soma o seu cotidiano e, por último, tenha o ideal espacial. Porque outra questão básica que ferra e serve de justificativa para os roubos descarados do governo são os indivíduos marginalizados que estão fora de espaços produtivos e sociais. Toda a moral cristã acaba sendo usada por ambos os lados para se apertar ainda mais a extração dos indivíduos para ser usada na justiça social, que já é uma abstração maluca. Então assim, tanto a direita quanto a esquerda vão ignorar o mercado, vão ignorar a competitividade do Estado dentro de um mercado e focar apenas no nosso acúmulo. Não podemos ser livres. Então assim, filtre toda a decisão que não visa o aumento de estruturas produtivas e que obviamente vai reduzir a marginalização do país. E não é algo que é normal na direita. O foco da direita vem sendo aumentar o custo de vida em troca de arma política. A direita entrou num looping de atacar, atacar e atacar, sem pensar que a população elege eles para reduzirem os seus problemas e não aumentar os seus problemas. Então assim, todos os guerreiros da maior oposição de todos os tempos são apenas pessoas que vão ajudar o Haddad a derreter o seu patrimônio, enquanto outros blocos de poder retiram a sua liberdade por conta das merdas que os bolsonaristas acabam fazendo. Então assim, foque bastante nessa intenção social. Qual é a intenção dos agentes em relação à sociedade? E repito, estamos no meio de um grande tesourão político, o centrão bolsonarista e a esquerda. E quando tu olha o Nordeste favelado, se percebe que eles são apenas ralos ideológicos de dinheiro alheio. Os problemas são até simples de se resolver, porém a marginalização é a principal ferramenta de controle da sociedade por parte dessas tesouras. Então se o pessoal achou que tinha quebrado o PT-PSDB, o pior agora é esquerda versus centro-direita. Os marginalizados são apenas um meio necessário para se roubar e controlar recursos públicos e implementar a loucura ideológica com o nosso dinheiro. É só miragem para justificar ações imorais que vão fingir resolver problemas e se manter no luxo que as verbas públicas os permitem viver. Então assim, é só loucura para se manter enquanto elite e todo mundo sendo roubado. Entenda, toda desgraça é um meio de ação para o político. Veremos mais um ciclo onde a desgraça é o meio a se implementar algo. Nós estamos vendo toda essa ideia de soberania, de anistia servir para se boicotar toda a liberdade nas redes sociais e no mundo digital. E a pergunta que fica é: tu já agradeceu a Deus pelo discurso do Painho Lully na ONU contra os ataques na faixa árabe, enquanto o Haddad nesse meio tempo já criou mais 2 impostos para salvar a sociedade? Tu já bateu palma para esses guerreiros que ferram a sua vida para salvar alguma coisa que não é os seus problemas? Então assim, seja um roteador de ideias. Parece loucura, não quero ser seu pai, muito menos definir as coisas que você assiste, mas procure por ideias calculáveis, ideias que não sejam um grande salto de fé, ideias que estanquem um problema, que não é só vamos fazer aqui, vamos ver se melhora, que tem efeitos lógicos que estanquem realmente o problema. Apoie e indique ideias no lugar de treta vazia e revanchismo ideológico. Faço uma pergunta para tu já parou para perceber a utilidade das coisas que você consome? O que tu anda consumindo?
Se não, faça essa análise ou você será derretido nessa janela eleitoral, beleza? Moral da história: semana de muita miragem informativa. Painho Lully cagou mole na ONU, falou um monte de atrocidade. Haddad está metendo mais uns 2 impostos aí. CPI das aposentadorias começou a prender gente ligada ao Lula. Porém, tudo isso foi encoberto por anistia e soberania. Então, viva o Brasil, viva toda essa loucura. Tudo isso baseado em entidade moral, entidade litúrgica. Preste respeito às entidades ideológicas que protegem o povo brasileiro, o brasileirinho médio, pois elas já são e serão ainda mais as suas referências de verdade no futuro, caso não mude as coisas. E como estamos no Brasil, nada irá mudar, só irá piorar. E se tu não entendeu, eu estou fazendo uma ironia. Então assim, mantenha na cabeça que esses 6 meses você tem que se preocupar em fazer análise crítica do que está sendo prometido e alarmado. É repetitivo, mas analise as ações e onde os políticos estão aplicando os seus esforços. Quer saber se é real ou não? Olhe onde esses pilantras estão se empenhando, beleza? Toda provocação é revolta de atos. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito intelectual, não flua junto com a massa. Nessa janela eleitoral, tenha cuidado com o bombardeamento de mídia. Esse carrossel só visa construir teu imaginário. Então vão falar que teve problema com energia hoje e vão falar que a culpa é de A. Vai passar 3 semanas, vão falar que teve novamente um problema e que a culpa agora é uma decisão que A tomou. Então o objeto A vai se tornar teu inimigo sem que tu perceba. Então assim, vão gatilhar o seu emocional, vão construir o teu imaginário e gatilhar o seu emocional. Um bicho emocionado é um bicho manipulável, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, siga o canal, deixa o seu like e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço!